Beleza, gente. Boa noite a todos aí. Terceiro dia da semana interativa para delegados de Polícia Civil. E hoje, né, mais do que especial, com a nossa mega professora, a melhor professora de Direito Administrativo do Brasil, professora Flávia Campos, também conhecida como Flavinha. Flavinha, boa noite. Hoje nós vamos ter uma jornada proveitosa aí do Direito Administrativo para delegado de Polícia Civil. Não é isso? Boa noite, gente. É isso aí. Estou preparada aqui. Já fiquei uma boa parte do dia hoje pesquisando, fazendo gráfico e fazendo montando um milhão de coisas para a gente focar total agora na nossa prova. Direito administrativo, não tenho dúvida, vai ser importante, né, para a prova de vocês. Então, que bom que vocês estão aqui participando, né? Um passo a mais aí para o caminho, né, para se tornar delegado, delegada de Polícia Civil do Ceará. Obrigada pela companhia de vocês. É isso aí, gente. Ó, e aproveitem essas aulas interativas hoje, então. Poxa, Flavinha é um presente para todos nós estar aqui. Mandem as perguntas no chat. Eu só vou pedir para deixar o telefone é ótimo, o microfone mutado para não atrapalhar a aula. E, sendo chato, mais uma vez, né, repetitivo, melhor dizendo, eu tive que falar na segunda-feira ontem, vou ter que repetir hoje, porque todo dia, Flavinha, tá entrando novos alunos na turma, então a gente tem que dar aquele aviso. A nossa estratégia aqui para a turma de delegado de Polícia Civil Ceará, considerando o prazo, de hoje a prova faltam 67 dias, a gente estruturou nas 10 semanas. E essas 10 semanas, a gente estruturou uma jornada para a prova objetiva e também estruturamos uma jornada para a prova dissertativa, mais a peça prática de polícia judiciária. Para a prova objetiva, essa primeira semana a gente chamou de nivelamento, tem vários conteúdos lá importantes, recorrentes em matéria de questões na sua prova objetiva. Depois da segunda semana, a nona semana, só recordando aqui, nós teremos a semana de aprofundamento, né? O pessoal está começando a produzir os conteúdos, a Flavinha aqui, todos os professores. Cada semana vai ser liberada uma jornada com videoaula, com PDF, com baterias de questões. A última semana, semana anterior à prova, uma semana inteira de revisão para você fixar, condensar ali os ensinamentos. E, além disso, um simulado, tanto de prova objetiva quanto de prova discursiva. E aos sábados nós teremos aulas também interativas, sem ser esse sábado, começa no próximo, se não me falha a memória, dia 20 e... Deixa eu pegar aqui, acho que é dia 29, é isso? Sem ser esse sábado agora, dessa semana. O próximo, isso aí, Geraldo, dia 29, as aulas interativas para a prova dissertativa e de polícia judiciária. Mas, pessoal, passando novamente, recordando, e para quem está entrando agora, passando brevemente a estrutura da turma, né, a estratégia que a gente usou, e tem que ter estratégia dentro desse período, com a palavra a nossa querida professora Flávia Campos. Obrigada, Carlinhos. Eu achei bem legal o Carlinhos estava me passando, gente, antes de começar, né? Ele estava me passando como que eles estruturaram. Eu já estava preparando aqui o direito administrativo, mas não estava sabendo de toda a estrutura. Eu achei bem legal. É um tempo, né? Assim, não é um belo de um tempo, muito tempo, né? Mas eu acho que tudo é estratégia, né, Carlinhos? Eu acho um dos fatos, né, que eu gostei muito desses encontros que a gente está fazendo, que hoje, que a gente já fez também na turma de delegado federal, é justamente essa estratégia. Concurso público é estratégia, claro, conhecimento, bunda na cadeira, estudar, assistir aula, mas também a gente ter estratégia, a gente saber o que estuda, como estuda, porque às vezes você fica ali estudando a coisa que não tem tanto, faz tanto sentido, ou talvez você teria outras prioridades, então eu acho que a ideia é a gente conseguir mesmo, né, ter esse vislumbre do tempo que a gente tem, né, do tempo que vocês têm de preparação, organizarem o estudo de vocês dentro do tempo possível, né, cada um tem sua vida, então a gente sabe que você tem que se adaptar na medida do possível, mas eu acho que dá para a gente ter estratégias bem interessantes para essa organização. Eu vou tentar aqui hoje ajudar vocês nessa organização de estudo do direito administrativo, né, como eu disse para vocês, fiquei
várias horas aqui hoje pensando, né, e tentando estruturar essa nossa aula, o que a gente vai trabalhar aqui, que não tem a pretensão aqui de entrar, obviamente, né, no conteúdo, mas eu acho que mais importante que o conteúdo é, de fato, a gente ter essa análise ou essa visão geral do direito administrativo. Eu coloquei direito administrativo aqui, mas eu vou falar também rapidamente da legislação estadual que está dentro do direito administrativo e que a gente vai trabalhar, né, o conteúdo no nosso curso. Tá todo mundo vendo aí? Tá tudo certo? A professora Flavinha, é boa no direito administrativo, mas não é muito boa na tecnologia, não. Então, se der ruim aí, alguma coisa, vocês me gritam, porque, por exemplo, eu não estou vendo o chat. Se alguém mandar pergunta aí, eu tenho que parar depois para responder. Mas, enfim, gente, o que eu pensei da gente conversar aqui hoje, tá? E depois a gente tira as dúvidas, eu tento ajudar vocês de todas as maneiras que eu puder. Eu peguei as últimas provas de delegado de Polícia Civil e também peguei a última de delegado de Polícia Federal da nossa banca, e eu fui analisando alguns pontos, tentando um pouco entender a prova de vocês e o edital de vocês, né? A gente tem algumas questões, acredito que os outros professores já tenham citado, né? Que é o fato da gente não ter estabelecido lá no edital quantas questões de cada disciplina na prova objetiva, a gente só sabe que são 100 questões, mas a gente não tem aquela distribuição, né, das disciplinas, a quantidade de questões. A gente tem o fato de que a prova discursiva está lá, mas que a gente também não sabe, né, em princípio, quais são as disciplinas que poderiam aparecer ali, apesar de que eu tenho alguns palpites que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, eu dei uma pesquisada não só nos temas, né, que são cobrados, mas também nas formas de cobrança, para que a gente possa organizar um pouco mais e ter estratégia no estudo de vocês, e também para analisando os editais. Eu fiquei nesses 7, eu acho que dessas 7 provas que eu peguei para trabalhar, eu fiz questão de entrar em cada um desses editais e ver como que o direito administrativo estava. Então, alguns pontos que talvez, né, eu possa ajudar vocês aí. Eu não quero que vocês... Não faz sentido, né, vocês terem aí com tanta coisa para estudar, tendo que fazer esse tipo de análise. Então, eu fui lá e fiz essa análise, né, para tentar orientar um pouco vocês. Então, as provas que eu analisei, tá? São essas 7 provas. Aliás, eu coloquei delegado de polícia do Ceará aqui, mas claro que não, né? O do Ceará foi uma análise, né, separada do edital de vocês, mas eu analisei outras provas, então, da nossa banca. Quis focar um pouco mais em provas de delegado de polícia civil e peguei uma de delegado de polícia federal, porque estava ali, né, nesse intervalo de 2021 a 2024. Não fazia muito sentido eu ficar pegando prova muito antiga, também não faria sentido eu ter uma análise gigantesca de dados que talvez não nos indicaria nada. Então, eu peguei algumas provas ali que foram aplicadas pela nossa banca para a gente ter uma ideia do que vem sendo cobrado, como que a banca tem se comportado no direito administrativo. Então, a gente vai fazer essa análise levando em consideração essas provas aqui, tá? Tirando o Ceará, que foi só, né, obviamente, a análise do edital, mas todas essas outras provas aqui. E aí, com base nessas provas, eu fui analisando. Primeiro, quais são os temas que foram cobrados? Eu peguei questão por questão, fui analisando, fui anotando lá na minha planilha qual era o tema principal que estava sendo cobrado, se era jurisprudência, se era doutrina, se era letra de lei, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que vem sendo cobrado. E aí eu fiz esse esqueminha aqui para vocês para mostrar os temas, né, e fazendo uma análise aqui dos temas que apareceram para a gente nessas últimas provas, levando em consideração essas provas que eu separei, nesse esse pedaço, né, que eu separei, porque, como eu disse, eu não quis ficar pegando provas de outros cargos que não tem nada a ver, às vezes cargos que nem tem, né, a exigência da graduação em Direito, não faria muito sentido, eu fiz essa análise um pouco mais focada. Então, percebam comigo aqui, eu sei que alguns provavelmente agora, nesse momento, estão chorando, né, porque o primeiro tema que aparece como o mais cobrado, levando em consideração essas questões que eu analisei, licitação, né, licitação não tem jeito, né, gente, não dá para fugir dela, eu sei que muita gente não gosta, mas, ao mesmo tempo, eu vejo certas vantagens que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, mas licitação, nesse conjunto de questões que eu fui analisando questão por questão, a gente teve 13 questões ali de licitação, da lei, tanto quanto considerando, né, que alguns editais estavam cobrando a lei antiga ainda, quanto a nova lei de licitações, que é o que a gente tem para a prova de vocês. Depois, a gente tem serviços públicos sempre é um tema, né, que tem muita cobrança em qualquer tipo de prova, qualquer tipo de cargo, mas a gente percebe que tem uma importância grande junto com atos administrativos. Então, tanto serviços públicos quanto atos, nessa análise que eu fiz dessas questões, a gente tinha 10 questões ali, né, nesse conjunto de questões que eu somei para a gente. Depois vem o processo administrativo,
que eu acho uma boa vantagem a gente perceber. A banca gosta, né? Sempre gostou muito de cobrar a Lei 9784. Então, a gente percebe que o processo administrativo tem uma incidência grande nessas provas que eu analisei. Eu acho uma vantagem porque é letra de lei, não é uma lei grande, é coisa que normalmente vocês estão muito acostumados a estudar. Improbidade administrativa, responsabilidade civil do Estado. Improbidade apareceu ali 7 vezes nessa análise que eu fiz, responsabilidade 6. Os números não importam, né, gente? Obviamente, o que importa é só esse gráfico maior aqui para a gente ver a incidência dos temas. Improbidade e responsabilidade civil sempre é um tema, né? Muito cobrado em qualquer banca, em prova de delegado de polícia civil, tanto improbidade quanto responsabilidade civil é muito comum, são temas que eu nunca deixo, né, de trabalhar o conteúdo nos cursos, nunca deixo de falar, te dar pelo menos uma dica no hora H, porque eu sei que a chance de cair é muito grande. Depois vem agentes públicos, você percebe que está aqui na meiuca, né? Assim, não é daqueles temas mais cobrados com incidência tão grande nessas provas que eu analisei, mas também não é aquelas que têm pouca cobrança. Os agentes públicos é um tema que eu acho que é importante para a gente aqui, porque a gente tem que considerar que aqui, nessa análise que eu fiz, eu estou analisando só a parte do direito administrativo, né? Então, a parte de doutrina, a parte de classificação, previsão constitucional, mas a gente tem também no edital de vocês, assim, como quase todos os editais que eu analisei, a parte de legislação estadual, que entra muito dentro dessa questão. Então, agentes públicos, se eu fosse colocar a legislação estadual aqui, cresceria bastante. Aí depois a gente tem controle da administração. É um tema que permeia vários outros assuntos do direito administrativo, então aparece aqui numa quantidade menor de questões específicas com relação a isso. Princípios foi algo que, para ser muito sincero, me surpreendeu, né? Eu sempre falo de princípios da administração pública, mas a gente percebe que nessas últimas provas ela não teve grande incidência assim, apesar de que eu nunca deixaria de falar de princípios numa preparação como a prova de vocês, porque ele vai permear vários outros temas, ele tem que nortear o começo do seu estudo no direito administrativo. Poderes administrativos, organização administrativa, intervenção do Estado na propriedade. Estão ali mais no finalzinho, né? Então, são assuntos que são importantes para que a gente entenda como que a administração funciona. Basicamente, nessas questões que eu vi de poderes administrativos, era o poder de polícia, que é um tema, né, sem dúvida nenhuma, muito importante para uma prova de delegado de polícia civil. Aí tinha uma lá de convênios, nada a ver, um negócio de um decreto, essas coisas que tem banca, que a banca às vezes resolve, o examinador parece que acordou mal-humorado no dia e fala, deixa eu fazer uma sacanagem aqui com alguém. Mas não é algo, né, que me importaria tanto aqui, tá? No nosso edital, tá? Mas é algo que eu não daria tanto atenção. O que eu acho que é interessante, né, a gente perceber aqui é que a gente tem muita coisa dentro desses pontos aqui que são basicamente letra de lei. Então, se a gente for pensar licitação, serviços públicos, processo administrativo, improbidade administrativa, basicamente é letra de lei. Basicamente é legislação. Eu vou trabalhar com vocês, vou passar rapidamente com vocês por cada um desses temas lá no edital, mas eu acho que é interessante a gente perceber isso, né? A letra de lei, temas que são letra de lei aparecem muito. Claro que dá uma segurança da gente saber que a sua questão, né, provavelmente ela vai estar ali na legislação. Óbvio que eu sei que numa lei de licitações vocês têm, né, dificuldade de estudá-la como um todo, porque de fato ela é uma lei muito complicada, mas dá essa segurança da gente saber que o nosso examinador não tende tanto, a nossa banca, né, no caso, não tem como saber o examinador, mas a nossa banca não tem ido tanto para entendimentos doutrinários extremamente complexos, como às vezes acontece em outras bancas. Com relação à forma como foi cobrada, é uma tendência, eu já tinha falado disso em uma outra aula, da nossa banca, a Sebrasp sempre foi, né, caracterizada por cobrar muita jurisprudência, a gente sempre falou isso, e eu sei que outros professores também de outras disciplinas têm concordado que cada vez menos tem sido cobrada jurisprudência em provas da Sebrasp. Claro que tem uma incidência, tem como a gente deixar de estudar? Não tem como a gente deixar de estudar. Mas vocês percebam nessa análise aqui que a gente tem, no primeiro lugar aqui, né, a legislação, né? Então, letra de lei, lei seca, seja texto da Constituição, seja da legislação, a gente tem uma cobrança muito maior de letra de lei. A doutrina, né, depois, porque no direito administrativo a gente tem vários assuntos que basicamente são doutrinários, né? Então, atos, poderes, basicamente a gente tem que estudar a doutrina mesmo, então a incidência de doutrina sempre é muito grande para a gente, mas a gente percebe que jurisprudência está bem menor, né, do que a legislação, por exemplo.
Eu não posso dizer isso, claro, em todas as disciplinas, eu não sei se é uma tendência em todas as disciplinas, mas no direito administrativo tem sido uma tendência a gente ter na Sebrasp menos questões de jurisprudência do que era comum. Se eu fosse voltar, por exemplo, para as provas anteriores a 2021, que aí eu não entrei nessa análise, eu tinha mais questões, né? Eu fui percebendo mais questões jurisprudenciais, entendimentos do STF e do STJ, mas claro, é importante, é uma forma de estudo, né, que te acrescenta muito quando você estuda jurisprudência, mas a gente percebe que legislação aqui tem uma incidência muito grande. Eu tinha feito essa análise nas provas específicas de delegado de Polícia Federal e eu tinha chegado a essa conclusão. Confirmo aqui, né, mais uma vez no direito administrativo, que a banca tem saído um pouco do que ela foi, né, nos anos anteriores com relação às formas de cobrança. No direito administrativo, tá, gente? Não posso dizer com relação a outras matérias, mas no direito administrativo tem saído um pouco só daquele perfil, né, jurisprudencial que a banca teve durante muito tempo. E aí, falando rapidamente aqui da nossa prova, óbvio, né, vocês conhecem a prova de vocês, mas eu queria só fazer algumas colocações, fazendo uma comparação com esses editais que eu analisei. Na prova de vocês, no edital de vocês, a gente não tem, né, como eu disse, o estabelecimento de quantas questões de direito administrativo a gente teria. Nesses editais que eu analisei, eu também vi que 4 desses editais, eu não vou saber dizer para vocês agora de cabeça quais são os editais, quais são as provas de delegado, de quais estados, né, de delegado de Polícia Civil que não traziam a quantidade de questões, mas foi algo que aconteceu em outras provas também, em outros editais de delegado de Polícia Civil, dentre esses editais que eu analisei, 4 editais, eles não traziam também a quantidade de questões que seriam cobradas, não só direito administrativo, né, mas não estabelecia aquela divisão bonitinha, igual a gente espera ver, aquela tabela, né, com a quantidade de questões de cada disciplina. Nesses 4 editais que não traziam a quantidade de questões, que não estabelecia a quantidade para cada disciplina, a gente teve o número de questões de direito administrativo muito variável. Então, é impossível a gente conseguir tentar prever alguma coisa. Então, olha só, eram 4 editais que não tinham a quantidade de questões. Então, pegando o edital, eu não saberia quantas questões de direito administrativo seriam cobradas. Nesses editais, a gente teve, desde prova, que teve 4 questões de direito administrativo. Esse edital aqui, se não me engano, é o edital de delegado de Polícia Civil do Espírito Santo, que foi muito surpreendente, saiu muito da curva, porque cobrou muita legislação estadual. Eu lembro que foi assim um choque, uma revolta, não sei se algum de vocês fez essa prova. Então, a gente tinha legislação estadual dentro do edital de direito administrativo. Então, quase não teve direito administrativo, teve só legislação estadual. Então, foi essa que não tinha a previsão da quantidade de questões e que foram só 4 questões de administrativo. Aí depois a gente teve uma prova que teve 7 questões de direito administrativo, não é tanto assim se a gente for comparar normalmente com provas de delegado de polícia civil, né? E depois a gente teve 14 e 15 questões. Então, assim, é variável, mas eu eliminaria talvez na minha análise, ou no meu chute, né? Porque eu estou chutando. Essa parte de ter só 4 questões, eu talvez ficaria ali entre de 10 a 15 questões de direito administrativo, talvez, alguma coisa assim, mas é chute mesmo, porque a gente percebe que não tem um padrão, né, quando o edital da nossa banca para a prova de delegado de Polícia Civil não traz essa distribuição de questões. Com relação à legislação estadual, dessas provas que eu analisei, 6 delas tiveram pelo menos uma questão de legislação estadual. Então, legislação estadual, ela vai ser importante, eu vou passar pelo edital aqui com vocês, ela está lá no finalzinho do edital de vocês, né, com algumas normas estaduais. Sempre é importante, numa prova de delegado de Polícia Civil, a gente sempre tem que estudar a legislação estadual. Cai sempre letra de lei, né? Então, aqui eu nem entrou naquela minha análise, porque a gente sabe que aqui legislação estadual é letra de lei mesmo. Normalmente, quando o edital ele traz estatutos de servidores e estatuto da Polícia Civil, a tendência é cobrar mais os estatutos ou as normas específicas de Polícia Civil, mas também temos questões de legislação estadual do estatuto de servidores geral, né, daquele estado. Com relação à prova discursiva, desses editais que eu analisei, 3 editais incluíram direito administrativo na prova discursiva. Então, nessa análise que eu fiz, lembrando, né, nesse recorte que eu fiz, metade, né, das provas discursivas, né, dos editais que traziam prova discursiva, traziam o direito administrativo. Tivemos o direito administrativo ali nas disciplinas que cobraram o direito administrativo na discursiva. Com relação ao edital de vocês, isso aqui vocês já estão cansados de saber, né? Eu coloquei aqui
Primeiro, porque é importante para eu, né, e lembrando a estrutura, né, do edital de vocês, e também para eu dar alguns palpites aqui, se vocês me permitirem. Então, a gente tem prova objetiva, sem questões de múltipla escolha, né, com 5 alternativas conforme o nosso edital. Na prova discursiva, a gente tem 2 questões discursivas, a peça prática profissional, que vocês já sabem, está lá previsto. Não tem na prova, no edital de vocês, quais são as disciplinas que vão ser cobradas ou que podem ser cobradas na prova discursiva. Só que aí a gente tem lá no edital a prova oral. E aí, na prova oral, eles estabelecem quais são as disciplinas. Acredito que vocês tenham visto isso já também. Na prova oral, eles falam que pode ser cobrado na prova oral. O administrativo, constitucional, penal, processo penal, legislação penal e processual penal extravagante. Qual que é meu palpite? Se eles colocam o administrativo, eu estou falando da minha matéria, tá, gente? Mas aí aqui, obviamente, acredito que seja o raciocínio para todos. Se eles colocam o direito administrativo como uma disciplina que vai ser cobrada na prova oral, obviamente que ela pode também ser cobrada na prova discursiva. Quem pode mais, pode menos, né? Se a gente for pensar que na prova oral a gente vai estar cobrando ali aqueles conhecimentos específicos, né? Aquele bolo, aquele ponto maior ali, o ápice, né, daquelas disciplinas, obviamente que eu acredito que na prova discursiva também possa ter alguma questão de direito administrativo. Claro que não tem como garantir, porque a gente tem aqui esse rol de disciplinas e 2 questões discursivas apenas, né? Além da peça. Então, é algo, né? É um ponto aqui que me fez acreditar que talvez a gente possa ter a discursiva que talvez entre no direito administrativo e no constitucional, não sei, né? Assim, mas me parece que tem que ficar no radar de vocês da prova discursiva também o direito administrativo e essas outras disciplinas, né? Constitucional e, claro, as outras que eu acho que, obviamente, já estão no radar de vocês. E entrando agora especificamente no edital de vocês, antes de eu passar para cá, deixa eu só trocar uma ideia antes da gente passar para o próximo slide. O que eu sempre gosto de fazer, eu não sei se vocês têm esse costume também, mas eu sempre gosto de fazer quando eu recebo um edital de um curso, né, que eu vou começar a gravar. Então, foi publicado, né, na sexta, se eu não me engano, né, Carlinhos, o edital da prova de delegado de polícia de vocês. Aí, normalmente, o Carlinhos, o Fred, o Bruno mandam lá no nosso grupo falando que foi publicado o edital. E aí, sempre que, assim que dá um tempinho, eu pego o edital e vou analisar o direito administrativo para ver como que tá. É muito comum que a gente pegue um edital de qualquer disciplina, no direito administrativo eu posso dizer isso com certeza, que tá aquele edital gigantesco, que a gente fala, meu Deus do céu, como é que estão... Que isso que está cobrando aqui? Às vezes é uma página inteira de direito administrativo lá no conteúdo programático do edital, mas que quando você vai esquematizar o edital, você percebe que tem vários pontos que estão repetindo. E isso acontece na prova de vocês. Isso acontece no edital, né, da prova de vocês. Então, eu sempre gosto de fazer isso, e talvez seja até uma dica para vocês, né, quando vocês começarem a estudar, seja esse edital ou seja outro edital, pegar aquele conteúdo e esquematizar e separar. Não, esse tema aqui, o ponto 1, ele é a mesma coisa do ponto 13. Porque você, na verdade, não tem 2 pontos para estudar, você tem 1. Então, te organiza um pouco mais, né, nessa preparação de vocês. Eu, quando estudava, eu tinha mania, né? Assim, eu pegava o edital que eu ia estudar naquele momento, eu imprimia o edital e eu ia controlando o meu estudo com base no edital, né? Então, eu ia riscando aquilo que eu já tinha estudado, até porque dá uma sensação, né, de dever cumprido quando a gente vai riscando ali aquilo que a gente já estudou, aquilo que você já leu, aquilo que você já assistiu a aula. Eu riscava com várias canetas diferentes. Se eu assistia a aula, eu riscava de uma caneta. Se depois eu li o material, eu riscava de outra caneta. Enfim, eu ia me controlando. E aí isso te mostra que, na verdade, aquele conteúdo gigantesco não é tão grande assim. Aqui na prova de vocês, a gente tem basicamente todos os temas de direito administrativo, mas a gente percebe que muita coisa é repetida. Então, olha só, o ponto 1... Oi, diga, Carlinhos. Só fazer uma interrupção rápida aqui. Essa sua observação em relação à prova oral, levando para a prova discursiva, eu acho que é assim, muito legal para o pessoal entender, né, se posicionar, já que o edital não trouxe, e também considerando que a gente tem um histórico das provas de delegado, né? E não fogem dessas disciplinas, até por uma pertinência mesmo com cargo, tudo, então não foge isso. Só mais um pontinho aqui, teve um comentário da Márcia, que ela colocou assim, boa noite, depois das aulas com a professora Flávia, minha relação e aproveitamento com o direito administrativo mudou totalmente. Consigo fechar as provas dela. Muito obrigada por tudo. Então, já Márcia, que primeiro... bom, obrigada.
Eu fico muito feliz, é isso que vale a pena para a gente. Às vezes tem aluno que fala assim, eu fiquei com vergonha de te mandar. Eu falei, gente, manda, porque às vezes quando eu tô muito cansada, que eu acho que eu não vou conseguir gravar a aula, vocês me mandam uma mensagem dessa, eu vou conseguir gravar. Mas eu acho que eu consigo gravar mais 1 hora de aula hoje, depois que a gente terminar a nossa transmissão, por causa da sua mensagem. De verdade, tô falando sério mesmo. O Supremo agradece, porque amanhã eles já estão me cobrando uma aula nova. Isso que eu ia falar, gente, despeja a mensagem aqui, porque é bom que a Flavinha já grava logo tudo pra gente. Vou gravar o curso inteiro. Isso. Mas, Flavinha, desculpa interromper, pode continuar aí, por gentileza. Não, pode interromper sempre, Carlinhos, porque eu não estou vendo as mensagens, que eu estou com a tela cheia aqui, então pode ir me chamando. Então, olha só, gente, nesse segundo momento, então, o primeiro momento da nossa conversa de hoje, eu queria trazer, né, esse meu ponto de vista, essa análise, né, dos temas que eu fiz com relação ao direito administrativo, e aí agora, nesse próximo momento, nessa segunda parte, eu queria fazer uma análise com vocês do edital, claro que sem entrar em conteúdo, né, não vou dar aula de nada desses temas aqui, mas só para que vocês tenham uma visão geral do edital de vocês e de como, né, que acredito eu que esses pontos eles venham a ser cobrados ou onde é que você tem que focar mais em cada um desses pontos. Então, perceba, a gente tem lá no ponto 1, conceito e fontes do direito administrativo, e aí dentro de conceito e fontes do direito administrativo eu tinha lá princípios expressos e implícitos. Aí vinha logo depois o 16, falando do regime jurídico administrativo, que é basicamente os princípios também expressos e implícitos. Então, são 2 temas que na verdade é um só. Basicamente, o que a gente tem que estudar, o que você tem que estudar aqui? É entender o conceito do direito administrativo, fontes do direito administrativo, que isso aqui é normalmente 3 minutos, né, você estuda esses 2 pontos e os princípios, né, que são aplicados à administração pública, tanto aqueles que estão na Constituição, quanto aqueles que são reconhecidos pela doutrina ou em outra legislação. Nesse primeiro ponto, ou nesses 2 pontos aqui, né, relativos ao regime jurídico administrativo, basicamente o que você tem que estudar? A doutrina vai aparecer para a gente em praticamente todos os itens do edital, então todos os assuntos que eu for trabalhar, que eu for citar aqui com vocês nessa nossa análise, a doutrina ela vai aparecer, porque como a gente sabe, né, o direito administrativo é um ramo do direito que não é codificado, a gente não tem um código de direito administrativo, inclusive professores de administrativo sofrem bullying com isso, né, porque todo mundo fica zoando a gente que a gente não tem código, então muita coisa da nossa matéria é de fato doutrinária. Agora, eu preciso que vocês entendam que eu não quero que vocês, em 67 dias, que eu acho que está faltando mais ou menos agora, né, desse momento que a gente está fazendo essa aula ao vivo para a prova de vocês, que vocês peguem um José dos Santos Carvalho Filho e que vocês leem de capa a capa, porque ninguém faz isso, né, a não ser uma professora de direito administrativo, um professor ou alguém que, enfim, está aprofundando na matéria. A função de eu colocar aqui, né, que é doutrina, não é para você agora achar que você tem que estudar um livro inteiro de direito administrativo. É você, com o conteúdo que você já tenha, talvez, com a bagagem que você já tem, com as aulas que você vai assistir, você identificar dentro daquele tema, eu preciso aprofundar? Não, talvez aqui só entendendo esses princípios, tá de boa, eu consigo fazer as questões que são cobradas com relação a esse tema. É um tema que aparece, claro, na doutrina, mas não é um tema que talvez eu tenha que dar tanta ênfase assim, porque é um tema que, a meu ver, e acredito que para vocês também, não é um tema tão complexo assim para a gente, não traz tanta complexidade. Então, a doutrina vai aparecer sempre aqui, mas é sempre importante vocês fazerem essa análise, essa autoanálise, né, de onde vocês estão no direito administrativo, se de fato vocês precisam. Alguns assuntos, talvez você tenha uma dificuldade maior, você não entendeu muito na aula, tentou fazer questão, não conseguiu, aí pega aquele capítulo específico de um autor que você tem aí, dá uma lida naquele capítulo daquele tema, tá? Então, não acho que eu estou mandando vocês aqui estudarem doutrina de todos os temas, porque, obviamente, não vai ser possível isso acontecer. E mesmo quando tem editais que a prova está lá na frente, ninguém imagina, né, ou espera que o candidato ele vai estudar de capa a capa todos os doutrinadores de todas as disciplinas, porque não tem como você fazer isso. Com relação à Constituição, basicamente, quando a gente fala dos princípios expressos, é o caput do artigo 37, então é um tema que, sem dúvida nenhuma, vai ser, né, importante, mas que vai passar no seu estudo em algum momento. A Lei 9784, ela vai aparecer num momento específico aqui do nosso edital, mas o artigo 2º, ele traz muito os princípios que são aplicados à administração, então acho que é importante você colocar essa lei como um todo no seu radar, né, no seu estudo. Eu coloquei aqui a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, os artigos 20 a 30, eles têm algumas previsões com relação à segurança jurídica, mas eu não vou colocar ele aqui de amarelinho, por quê? Porque eu acho que ele está
Ele pode cair? Pode, porque ele traz ali questões ligadas ao princípio da segurança jurídica, mas não é um ponto focal dentro do estudo do direito administrativo, né? Ele às vezes é mais cobrado no direito civil do que no direito administrativo, mas está aqui ligado, né? Eu fui enumerando aqui dentro de cada um dos temas do edital tudo que poderia ser cobrado, tudo que poderia trazer esses temas aqui. A jurisprudência, né? Entendimentos jurisprudenciais do STF, do STJ, sempre vai estar aqui também, da mesma maneira que a doutrina, porque a gente sabe que a gente vai ter entendimentos dos tribunais superiores com relação a todos os temas. Mas aqui eu focaria, sem dúvida nenhuma, no estudo mais organizado dos princípios, o conceito e fontes, que, como eu disse para vocês, é muito rápido, e aí, basicamente, a Lei 9784, que já tem que estar no seu radar, a Constituição, que dos artigos 37 a 41, a gente vai citar daqui a pouco, também vai estar no radar, que é o que traz o LIMP, né, aqueles 5 princípios expressos aplicados à administração pública. Depois, a gente vai, de novo, olha só, a gente tem a administração pública no ponto 2 e depois, de novo, a administração pública no 15. Ou seja, de novo, você olhou lá, viu, nossa, tem um monte de item aqui no meu edital. Mas, na verdade, a gente está falando de uma coisa só, que é basicamente o conceito de administração pública, os sentidos que são dados à administração. Isso aqui, tá, gente? A nossa banca gosta demais de cobrar. Então, aqueles sentidos da administração pública, sentido subjetivo, objetivo, amplo, estrito, é uma parte bem doutrinária, né, da nossa matéria, mas que a Sebrasp adora cobrar, sempre cobrou muito. Então, é importante você dar uma atenção para ele. A organização administrativa, né, que é entender como que a administração pública vai se organizar, que é basicamente desconcentração e descentralização. Também temas estritamente doutrinários. É você entender o que é desconcentração, o que é descentralização. Aqui na descentralização, a nossa banca gosta muito de cobrar os termos usados pelos autores. Então, descentralização por outorga, técnica, por delegação, por colaboração. Então, é importante essa parte doutrinária aqui com relação a esses termos todos, né, para falar das formas de descentralização. E órgãos públicos, que também não é um estudo tão gigantesco assim, é muito doutrinário também, não tem nada de legislação aqui, uma lei específica que você precisa estudar com relação a esse tema, é muito doutrina mesmo. Aqui, talvez até entre doutrina e jurisprudência, eu daria mais ênfase à doutrina, porque são conceitos, né, são formas de organização, então é um ponto que costuma muito aparecer para a gente em prova, mas não é um bicho de 7 cabeças também não. Depois, a gente tem, no item 3, administração indireta e entidades paralelas. E depois, lá no 17, agências reguladoras, que é uma entidade da administração indireta. Então, de novo, a gente está falando aqui da mesma coisa. Com relação à administração pública indireta, a gente tem que estudar o quê? As autarquias, dentro de autarquias, agências reguladoras, já que eu tenho um item específico de agência reguladora lá no edital, que é o 17, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas. São aquelas 4 entidades padrão que a gente estuda com relação à administração pública indireta. Com relação ao terceiro setor, eu coloquei esse tanto de dúvidazinha aqui, né, de interrogação, porque o terceiro setor, ele não aparece expressamente para a gente lá no edital de vocês. A gente tem lá no item 3 isso, administração indireta e entidades paralelas. Na verdade, esse termo, entidades paralelas, a gente não usa no direito administrativo. Não sei de onde que da pessoa que elaborou esse edital, seja ele o examinador, ou seja, só o estagiário que fez um Ctrl+C, Ctrl+V de outro edital, de onde que ele tirou esse negócio de entidades paralelas, não. Mas quando a gente fala de entidades paralelas, se a gente for interpretar com outros termos que a gente usa no direito administrativo, a gente pode estar falando das entidades da administração indireta, entidades, por exemplo, empresas públicas, sociedades de economia mista, que alguns autores chamam de paraestatais, ou do terceiro setor, que a doutrina mais moderna hoje chama de entidades paraestatais, né? Então, OS, OCIP, serviços sociais autônomos. Só que, assim, a gente costuma muito, quando a banca quer cobrar as entidades do terceiro setor, ela trazer expressamente essas entidades. Ela não traz. Não aparece terceiro setor lá na prova, no edital de vocês, não aparece aquelas entidades que a gente conhece do terceiro setor. Mas pode cair por causa desse termo, entidades paralelas. Não é algo que eu apostaria milhões de reais, né, na cobrança de entidade do terceiro setor, mas eu nunca vou virar para vocês e vou falar que não pode cair. Pode cair? Sim. Porque a gente sabe que isso nossos examinadores, entendimento jurisprudencial, inclusive, que se lá no edital eu tenho tema amplo, eles podem cobrar qualquer coisa dentro daquele tema. Então, esse termo entidades paralelas pode sim fazer com que o nosso examinador ele tenha, né, a legitimidade de cobrar as entidades do terceiro setor.
tá? Mas a administração indireta, a gente não tem dúvida, né? É um ponto que vai ser cobrado, ou que pode ser cobrado dentro dessa organização. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem doutrina. A doutrina aqui, ela vai explicar cada uma das entidades, a natureza jurídica, as características de cada uma delas. A Constituição, ela basicamente ali em alguns incisos do artigo 37, ela vai falar sobre essas entidades da administração indireta, mas esses dispositivos da Constituição já vão estar em outros pontos aqui do nosso estudo, então eu nem quis colocar quais são os artigos aqui. Aí a gente tem toda essa legislação aqui que eu tenho dúvida, né? Que eu tenho dúvida sobre a vontade da nossa banca de cobrar. Pode cobrar, claro que pode, porque qualquer tema pode cobrar e eu nunca vou ser irresponsável de falar com vocês, não estuda esse negócio aqui, que isso aqui não vai cair, porque a gente tem que ser, né, tentar ajudar vocês da melhor maneira possível, mas sem tentar adivinhar as coisas e depois cai um negócio desse, cai uma lei 9637, você vai ficar chateado comigo, eu não vou fazer isso nunca, né, até porque eu tenho que ter responsabilidade no que eu falo, mas são legislações que não estão previstas expressamente no nosso edital, elas estão, eu listei elas aqui porque tem ligação com esses temas, né, da administração indireta e dessas entidades paralelas, mas é aquela legislação que não está prevista no edital, expressamente, mas que pode ser cobrada. A 13.303, que é o Estatuto das Empresas Públicas da Sociedade de Economia Mista, em todos esses editais que eu analisei, né, naqueles 6 editais que eu analisei, naquelas 6 provas que eu analisei, a gente não tinha questão de lei 13.303, é uma lei específica, mas que sempre pode ser cobrada. Eu sempre falo para os meus alunos que se tem organização administrativa pode cobrar, mas não apareceu, né, nesse balanço, nessa análise que eu fiz dessas provas de delegado de polícia civil, e essas outras 3 ligadas ao terceiro setor, né? Então, a lei das OS, que é a 9637, a lei das OCIPs, que é a 9790, e a lei das OCs, que é a lei 13.019. É aquilo que eu já falei com relação ao terceiro setor. Pode ser cobrado. Normalmente, o terceiro setor, quando é cobrado, cobra letra de lei, cobra essas entidades aqui, mas a gente não tem o terceiro setor previsto expressamente, mas tem o tal do entidades paralelas. Aqui a gente não tem tanto entendimento jurisprudencial com relação à administração indireta, tem alguma coisa ali de algumas características de agência reguladora, de autarquia, de fundação pública, mas não é nada desesperador com relação ao entendimento jurisprudencial, não. É mais, de fato, né, entender essas entidades todas, entender as características de cada uma delas, os bens, os servidores, né, o regime de pessoal de cada uma dessas entidades. Aí depois a gente tem um grande tema no edital de vocês, que são os atos administrativos. Atos administrativos, gente, é doutrina, não tem como fugir disso. Aqui, atos administrativos é sempre um tema que eu indico vocês a pegar um livro de direito administrativo e dar uma lida no capítulo de atos, porque ato administrativo é muito doutrinário, não tem uma lei dos atos administrativos, é muito conceito, classificação, espécie. Então, aqui eu só enumerei os pontos que estão previstos lá no edital de vocês dentro desse ponto 4 de atos. Então, o conceito, atos e fatos administrativos, que está ligado ao conceito, silêncio no direito administrativo, requisitos e elementos, o mérito, vícios, teoria dos motivos determinantes, validade e eficácia, classificação, espécie, ato nulo, anulável e inexistente, algumas formas de extinção dos atos com validação. Isso é, gente, basicamente doutrina mesmo. Então, aqui, se eu pudesse, né, dar um conselho, eu daria uma lida num capítulo de algum livro de direito administrativo. Não pega doutrinadores complexos demais, não, para não complicar a sua vida, mas pega ali algum autor, eu posso indicar também para vocês, depois, se vocês quiserem, alguns autores que eu gosto, que eu acho que facilita a vida de vocês, mas aqui é muito doutrina mesmo, e eu não fugiria da doutrina aqui nos atos administrativos, não. E a Lei 9784, que eu já falei dela lá atrás nos princípios, e vou falar dela mais para frente, porque vai ter um ponto específico de processo. A Lei 9784 traz muitas questões de competência, que está ligada a atos, então eu acho que também vale a pena vocês colocarem aqui mais uma vez no radar de vocês. Pode ter alguma coisinha ali de jurisprudência, mas talvez o doutrinador que você estiver estudando já vai trazer essas decisões mais importantes. Não tem também tanta ênfase assim na jurisprudência como a gente teria em outros pontos do direito administrativo. Depois, caminhando, olha só, de novo, 2 pontos do edital falando da mesma coisa. Poderes da administração pública lá no 5, poderes e deveres da administração pública lá no 19. Juntando tudo, juntando esses 2 itens, né, e os subitens de cada um deles, a gente basicamente tem abuso de poder,
e espécies de poderes, poder regulamentar, hierárquico, disciplinar e de polícia. Então, aquelas formas de abuso de poder, né, o desvio de poder, o excesso de poder e cada um dos poderes administrativos. Aqui a gente tem tanto pontos doutrinários, porque se a gente for pensar dentro desses poderes todos, basicamente o que a gente tem que trabalhar é o conceito, características, as formas de abuso de poder, jurisprudência aqui com relação específica ao poder de polícia. Então, aquela decisão que a gente até está cansado, né, de estudá-la, da delegação do poder de polícia para pessoa jurídica de direito privado, porque a gente sabe que ainda pode ser muito cobrado em prova, algumas decisões, né, do STF com relação ao poder de polícia. Então, aqui não tem lei nenhuma que eu indicaria vocês para estudar. Dá uma atenção, talvez, na doutrina, se você tem alguma dificuldade com relação ao tema, se você não conhece tanto, assim, essas espécies de poderes, tem dificuldade de diferenciá-las, talvez valha a pena ali pegar um capítulo doutrinário, mas se você tem uma facilidade, você já entende, você olha aqui, você já consegue entender a diferença entre elas, talvez dá uma atenção só ao poder de polícia, dentro, né, num autor, em algum capítulo de poderes, se você já está tranquilo com relação às outras espécies, dá uma atenção ao poder de polícia, que é um tema, né, muito cobrado para a gente em delegado de polícia civil, e a jurisprudência aqui ligadas ao poder de polícia. Aí depois, de novo, 3 itens do nosso edital trazendo a mesma coisa. O ponto 6 fala de serviço público, o 20 fala da Lei 8987, o 21 da 11.079, que basicamente são legislações ligadas a serviços públicos, que a gente sempre estuda quando tem serviço público no edital. Então, a gente tem lá regulação. Regulação não é algo tão cobrado assim em direito administrativo, em provas, né, comuns assim, de cargos, por exemplo, de delegado de polícia civil, só em concursos mais voltados, né, de agências reguladoras, enfim. Quando você estuda a agência reguladora lá na administração indireta, você já está automaticamente estudando a regulação e, basicamente, aqui as formas de delegação de serviços públicos, né, que são a concessão, a permissão, a autorização. A gente tem, claro, né, todos os autores de direito administrativo vão ter capítulos específicos com relação à doutrina, mas aqui eu daria ênfase para a Constituição, que traz ali, né, aqueles serviços públicos de competência, né, dos entes federativos, e a Lei 8987 a 11.079. Naquela análise que eu fiz, né, das provas anteriores de delegado de polícia civil da banca, essas 2 normas, elas apareceram, né, a 8987 e a 11.079, a Lei de Concessão Comum de Serviço Público e a Lei de Parceria Público-Privada, tem muita incidência em provas de delegado de polícia civil como um todo, da nossa banca principalmente, então aqui tem sim que ficar no radar de vocês, não tem como fugir dessas 2 leis não, tá? Também não temos grandes coisas jurisprudenciais, a gente teve nos últimos 2 anos, sei lá, algumas poucas decisões do STF com relação à Lei 8987, mas aqui eu acredito que a nossa banca gire mais ou tenha uma tendência maior de ficar em letra de lei mesmo. Mas, de novo, né, o que eu falar aqui, não acredito tanto em jurisprudência, mas pode cair. Pode ser que o nosso examinador pegue um pé de página qualquer e Fábio coloque uma questão, né? Mas a tendência, normalmente, em provas que cobram serviços públicos, principalmente se a legislação está prevista aqui expressamente, é cobrar letra de lei mesmo, e como a gente viu, a banca tem, né, cobrado muito letra de lei nas provas de delegado de polícia civil, então eu acredito que grandes chances aqui é de legislação mesmo. Depois, a gente tem no ponto 7 do nosso edital, tá assim, intervenção do Estado sobre a propriedade privada, e aí 7.1, intervenção do Estado no domínio econômico. São 2 assuntos diferentes, são intervenções do Estado diferentes, eu não sei porque que o estagiário que provavelmente fez esse edital, que fez um Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente sabe que às vezes acontece, a maioria das vezes acontece, colocou intervenção do Estado sobre a propriedade privada e do domínio econômico no mesmo item. São intervenções diferentes. Naquela nossa análise, a gente viu que intervenção do Estado na propriedade não foi um tema tão incidente assim, não teve grandes incidências. Basicamente, na intervenção do Estado sobre a propriedade privada, a gente teria que estudar as formas de intervenção, né? Então, a desapropriação, requisição, limitação, tombamento, parará, todas aquelas formas de intervenção na propriedade privada, e intervenção do domínio econômico, que na prova de vocês, né, levando em consideração o edital de vocês, se o nosso examinador ele quiser sair muito da curva e quiser cobrar esse tema, né, se ele falar, não, esse aqui vai ser aquele que eu vou pegar todo mundo, eu acho que talvez faça mais sentido ele cobrar só o texto constitucional, tá? Então, aqui, eu daria muita ênfase a todos esses artigos da Constituição. O material vai estar disponível para vocês, tá? Não tem que ficar preocupado aí em anotar, não, porque aí aqui a gente tem
os incisos lá do artigo 5º que falam do direito à propriedade, da função social, os artigos 170 a 181 que falam da intervenção do Estado na ordem econômica, 182, 184, o 186 e o 243 que tratam das formas de desapropriação, né, que nós temos na Constituição. Porque a gente até tem toda essa legislação aqui com relação à desapropriação e tombamento, né? Basicamente, a gente tem a lei da desapropriação, que é o Decreto-Lei 3365 e a 4.132, e o tombamento, que é uma forma de intervenção do Estado na propriedade, que é o Decreto-Lei 25 de 37. Não são legislações com grande incidência em provas de delegado de polícia civil. Mas, de novo, obviamente que se quiser cobrar, se o examinador quiser cobrar, só pelo fato de ter colocado esse ponto 7 lá no nosso edital, ele pode cobrar sim, tá? Talvez você poderia estudar por uma doutrina. Se você não quiser ler toda essa legislação, até porque são legislações antigas, né, com textos ruins, que às vezes te confunde mais do que te ajuda, talvez um bom capítulo ali de intervenção do Estado na propriedade pode te ajudar com relação a esse tema. Tem alguma coisa de jurisprudência também, mas se você for estudar ali um capítulo, provavelmente, né, se o seu autor trouxer jurisprudência, for um autor atualizado, ele traga também esses entendimentos jurisprudenciais mais importantes com relação ao tema, tá? Eu focaria mais, então, aqui na Constituição, na doutrina, que vai, consequentemente, quando for falar das formas de intervenção, vai trazer alguma coisa dessa legislação aqui. Aí, depois, a gente tem os bens públicos, né? E aí a gente tem lá dentro do edital de bens públicos o regime jurídico, a aquisição e alienação dos bens e a forma de utilização dos bens públicos pelos particulares. Aqui, basicamente, constitucional, na Constituição, a gente tem os artigos 20 e 26, que trazem, né, os bens públicos, né, de entes federativos. O Código Civil é muito cobrado para a gente com relação a bens públicos, então o direito civil ele dá um palpite bom aqui no direito administrativo e é muito cobrado, né? Então aquela classificação dos bens públicos em bens dominicais, bens de uso comum do povo, bens de uso especial, é um ponto, né, que costuma muito ser cobrado. E aqui basicamente também é doutrina, né? Então é entender o regime jurídico, aquelas características dos bens públicos. Eu não acho que o nosso examinador ele saia muito do que vai estar na doutrina aqui para a gente. Porque quando a gente fala do regime jurídico, que são as características, é só doutrina, tem pouca coisa ali no Código Civil, mas é mais doutrina mesmo, né? Aquelas características do regime jurídico dos bens públicos. A aquisição e alienação dos bens públicos não é algo que tem grande incidência em prova de direito administrativo. As formas de utilização dos bens públicos às vezes aparecem, né? Então, concessão de uso, permissão de uso, autorização de uso, mas também não é algo tão cobrado assim, não. Né? O que normalmente é cobrado são mais as formas de classificação dos bens públicos, principalmente levando em consideração o que está lá no Código Civil, tá? Mas é um tema que lá naquela análise que a gente fez, também não estava lá entre os principais, não. Aí depois, a gente tem a nossa estrelinha, né? Que aí está lá no ponto 9, licitações. Depois no 10 eu tenho contratos. Depois no 22 eu tenho licitações e contratos. Basicamente aqui, gente... Lei 14.133 de 2021. Infelizmente, não tem como fugir dela, não, tá? Você precisa estudar a lei, ela traz as modalidades, ela traz os procedimentos, ela fala dos contratos administrativos. Então, a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, ela tem que estar no seu radar, você tem que colocá-la ali como um ponto de importância na sua organização do estudo, não tem como fugir dessa legislação, não. Licitação e contrato, normalmente, quando é cobrado letra de lei. A gente viu que licitação estava lá no topo daquela análise que eu fiz das últimas provas. Claro que pode acontecer de chegar agora na prova, da sua prova, né, do Ceará, e não ter uma questão de licitação. Mas eu acho que não tem como você não colocá-la no seu radar, na sua preparação. Não tem como fugir, não, porque a chance maior é que a gente tenha, né, esse ponto para vocês. Com relação ao ponto 11, convênios e consórcios administrativos, o que, se for aparecer, vai ser consórcios. Lembra que eu falei de uma questão de convênios que apareceu numa prova, né, daquelas que eu analisei, mas eu acho que é muito fora da curva. Consórcios administrativos, basicamente, se aparecer, é a lei de consórcios, que é a lei 11.107, não é uma lei tão grande assim. Vale a pena, né, você dar uma estudada nessa lei, porque ela não é tão gigantesca e ela está ligada à administração indireta, né, porque a associação pública, ela é uma entidade da administração indireta.
Quase terminando aqui, tá? Aí depois a gente tem, no ponto 12, controle e responsabilização, sistemas administrativos, processo administrativo. E aí, dentro desses itens, a gente tem lá as formas de controle, né? Controle administrativo, judicial e legislativo, e a Lei 9.074. Com relação a esses 3 itens aqui, o que a gente tem que dar mais atenção? A Lei 9.074, nem sei porque eu não coloquei ela nesse slide aqui, mas já vou voltar aqui então para chamar mais a sua atenção ainda, porque processo administrativo é essa lei, é basicamente quando é cobrada, é letra de lei, e é um dos pontos que a gente viu que estava, né, não estava lá no topo, mas estava ali na meiuca de temas que foram muito cobrados, e é uma lei que facilita muito seu estudo em até mesmo outros pontos, outros assuntos do direito administrativo. E, basicamente, com relação a essas espécies, essas formas de controle, eu talvez indicaria vocês darem uma atenção à doutrina e jurisprudência. Aqui a gente tem muita decisão, né, do STF, do STJ com relação ao processo administrativo disciplinar, súmulas importantes do STJ, e com relação à doutrina, para que você se lembre, né, caso você tenha, né, esteja começando ou ainda não está familiarizado tanto assim com essas formas de controle, para entender o que é o controle administrativo, judicial, legislativo, como que esses controles dos atos da administração são exercidos. Então, aqui eu daria ênfase nesses 3 temas. Para a Lei 9.784, aqui não dá para você fugir, não é uma lei tão chata e tão extensa, e para entendimentos jurisprudenciais, né, súmulas do STJ que tratam de controle administrativo, e doutrina para você lembrar esses conceitos todos, caso você tenha alguma dificuldade. Aí depois aqui, a gente vai para um tema que eu daria muita ênfase, se fosse vocês, por mais que não estivesse ali no topo daqueles temas, né, das provas passadas, né, das provas que eu analisei. Mas a Lei 8.429 está sendo muito cobrada em prova depois de 2021, por causa daquelas alterações todas, aquela transformação que a Lei 8.429 sofreu. Com relação à improbidade, o que eu daria ênfase aqui? A Lei 8.429, a lei de improbidade, você tem que estudar, não é uma lei chata de estudar também, não sei se é porque eu gosto muito desse tema, mas não acho que é uma lei tão chata assim de estudar. E com relação à jurisprudência, eu aconselharia vocês aqui, dentro da jurisprudência, a estudar as decisões que a gente teve do STF, principalmente do STF, teve algumas do STJ também, mas principalmente do STF, sobre a aplicação das alterações que a gente teve na lei de improbidade em 2021, nos atos de improbidade que foram praticados antes dessas alterações. A gente tem alguns informativos, 1065, 1066, eu sempre cito isso nas nossas aulas, que o STF ele foi analisar a aplicação dessas alterações todas, dessa reforma, né, que a lei de improbidade sofreu. Então, aqui eu focaria na lei de improbidade, na jurisprudência, principalmente nessas decisões mais recentes, depois das alterações de 2021, tá? Com relação a agentes públicos, entrando aqui nos últimos temas do nosso edital, né, dessa análise. Com relação a agentes públicos, a gente tem ele lá no tema 13, aí a gente tem lá espécies e classificação, cargo, emprego e função públicas, provimento e vacância, responsabilidade civil, penal e administrativa. Aqui, a gente tem basicamente, em espécie e classificação, cargo, emprego e função, a gente tem basicamente doutrina. Com relação à Constituição, a gente tem que colocar sempre no radar, eu sempre falo isso, os artigos 37 a 41 da Constituição, porque eles trazem muita coisa com relação a agentes públicos, mas também muita coisa com relação a outros temas, então sempre, não tem como você estar estudando direito administrativo por uma prova e não estudar esses artigos da Constituição. Tem muito entendimento jurisprudencial com relação a agentes públicos, infelizmente não tem muito como fugir aqui, tem muita decisão, né, jurisprudencial com relação a esse tema. E aí perceba, voltando aqui, o seguinte, a gente tem, dentro de agentes públicos, responsabilidade civil, penal e administrativa. A gente não tem um ponto específico do edital de vocês falando de responsabilidade civil do Estado. Só que esse tema pode ser cobrado? Pode, obviamente, está aqui dentro de agentes públicos, tá? Então, não acha que você pode fugir de responsabilidade civil do Estado. É um tema muito cobrado para a gente no direito administrativo, e aí, basicamente, o que você vai estudar na responsabilidade civil do Estado está aqui dentro também, que é doutrina e jurisprudência. A responsabilidade civil do Estado, a gente tem muita decisão do STF, por exemplo, com pertinência temática, né, com cargo de delegado, então acho que é importante vocês darem uma atenção aqui. Aqui eu focaria nesses 3, tá?
porque não tem como a gente fugir muito da jurisprudência aqui, mas também não tem como fugir de doutrina, porque espécie, classificação de agentes públicos é só doutrina, e a Constituição, que isso aqui, se você não estudar esses artigos, você não precisa nem gastar passagem e despesa para ir fazer a prova de direito administrativo. E aí, por fim, a gente tem os itens 24, 25 e 26, 24, 25, 26 e 27, que o 24 fala do processo administrativo disciplinar. Processo administrativo disciplinar para a gente ou vai cair aqueles entendimentos jurisprudenciais que eu citei para vocês lá no controle da administração, ou vai cair letra de lei com relação a essas legislações aqui. Que aí a gente tem o Estatuto da Polícia Civil de Carreira do Estado de Ceará, que é a Lei 12.124, a Lei Estadual 9.826 de 74, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Ceará. Então, a gente tem o estatuto próprio da sua carreira da Polícia Civil e a gente tem o estatuto geral, que é muito comum de acontecer, normalmente os editais trazem os dois, e achei legal o edital ele trazer a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. A gente não tinha tido, depois da edição dessa lei, né, de 2023, que é a 14.735, o edital trazendo essa legislação expressamente. Eu acho que é bem provável que o nosso examinador ele queira cobrar pelo menos uma questão dessa, porque ele saiu um pouco, né, do que ele colocou algo novo aqui no nosso edital. Aqui, gente, 25, 26 e 27, esses três temas é letra de lei. Tem como fugir? Não tem como fugir. Como eu disse para vocês, praticamente todas as provas que eu analisei, elas tinham pelo menos uma questão de legislação estadual. Eu sei que dá uma preguiça, né? Eu escuto isso, assim, desde quando eu dou aula de direito administrativo, já faz 10 anos. Eu também dou aula de legislação estadual para as provas de delegado de polícia civil, estou interrompendo aqui porque agora já terminei, e eu sempre escuto, né, aluno reclamando, nossa, vou ter que estudar todas essas leis para ter uma questão, para ter duas questões. Pode ter várias, pode ter uma ou duas, né? Como eu disse para vocês, dei o exemplo da prova do Espírito Santo, que a gente teve praticamente todas questões de direito administrativo de legislação estadual e não de direito administrativo propriamente dito, mas não tem como muita gente fugir, né, dessa legislação estadual, porque às vezes é uma, duas questões que vai fazer diferença ou não, né? Então, não tem como eu não trazer para vocês no nosso curso. A gente vai falar de legislação estadual, porque é importante a gente trabalhar. Levando em consideração, né, que a gente tem 3 legislações específicas. A Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que, como eu disse para vocês, eu acho que tem que estudar, porque não costuma muito aparecer, ou não, depois, né, da edição dela, ela não apareceu em editais de delegado de Polícia Civil. Dentre as 2 legislações estaduais, que é o Estatuto dos Servidores em Geral e do Estatuto da Polícia Civil, normalmente, os editais, eles sempre trazem tanto a geral quanto a específica da Polícia Civil e cobram mais da Polícia Civil. Mas pode ter questão do Estatuto Geral também dos servidores do Estado do Ceará. Tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou agora à disposição. Eu queria passar por todos os temas, né, do edital de vocês para garantir que vocês tivessem essa visão da mesma maneira que eu tenho mais esquematizada do edital, porque eu acho que pode, talvez, ajudar vocês aí nessa organização do trabalho de vocês. A Adriana falou que o slide sumiu, é porque eu parei de compartilhar mesmo, Adriana, porque que eu já concluí, era o finalzinho mesmo lá do edital de vocês, mas o material vai estar disponível, tá? O Henrique... Flavinha, diga. Não sei se vai ser a mesma coisa, porque teve até uma pergunta, você falou que ia indicar doutrina. O Gustavo Americano e o Chiquinho, eles foram na mesma linha que você falou também no início da sua aula, sobre não pegar doutrinas extensas para esse momento, e falando que os PDFs do Supremo vão suprir, né, para esse momento, em grande parte, aí, os conteúdos. Né? Em alguns momentos você falou, né, de leitura de doutrina. E deixa eu pegar aqui, foi a pergunta da... Lucas, me ajuda aí. Sobre a indicação de doutrina. O Henrique perguntou qual autor lê sobre atos administrativos. Isso. E aí eu te pergunto, o PDF que você ajudou a construir lá, o Supremo, é indicado, já ajuda para esse momento esses temas, ou você acha que a pessoa ainda tem que ir além? Eu fiz questão, quando eu fui, né, eu já tinha feito material, e a gente sempre está revisando o material, né, dos PDFs do Supremo. Eu sempre faço questão de tentar colocar
que vão aparecer, né, às vezes só na doutrina. Então, por exemplo, lá em Atos, né, que o Henrique perguntou e que eu falei, né, da questão de talvez ler ali um capítulo, eu sempre tento colocar, só que a gente coloca de forma objetiva. Então, na maioria dos temas, eu acho que o PDF super satisfaz e super ajuda nessa compreensão. Talvez a gente possa pensar numa estratégia. Estuda o PDF, pega o PDF, atos administrativos, vai estudar o PDF, tá completo, tem todos esses pontos aqui do nosso edital, eles vão estar lá no PDF de vocês. Eu sempre tomo esse cuidado, né, de colocar, inclusive, entendimentos jurisprudenciais, as decisões mais recentes. Se ainda assim não conseguir compreender, pega lá um capítulo de Atos, por exemplo, ou de outro tema que vocês não conseguiram compreender. Eu acho que a gente tem que pensar na eficiência, né? Então, vai pelo PDF, deu para compreender, tá tranquilo? Continua próximo tema, riscou aquele e vai para o outro. Não, ainda tive dificuldade, é algum assunto que eu tenho dificuldade, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com o administrativo, beleza, então agora eu vou pegar aqui um capítulo e vou ler aquele capítulo. E aí, o Henrique perguntando, né, sobre alguma indicação, sobre qual autor ler, eu sempre indico, acho que desde quando eu comecei a dar aula, que eu sempre indico como a minha principal indicação, o famoso vizinho do Carlos Vinha, que é o Rafael, né, o Rafael Oliveira, que é inclusive professor, né, do Supremo também, fundador também, né, o Carlinhos do Supremo. O Rafael Oliveira, eu gosto muito do livro dele, por diversos motivos, mas basicamente eu gosto muito do livro do Rafael, por quê? O livro do Rafael, ele aprofunda bastante, então não é uma sinopse de direito administrativo, que a gente há de convir que para uma prova de delegado de polícia civil, você tem que aprofundar, você tem que entender a matéria, né, então ele traz de maneira profunda, mas ele traz de forma muito clara. Porque às vezes você pega um autor, sei lá, José Santos Carvalho Filho, ele defende a ideia dele. E ele não está nem aí se a doutrina majoritária não é essa. E o Rafael, ele deixa muito claro para vocês nessas divergências doutrinárias de forma objetiva, não enrola demais, né? Porque a gente não está com tempo, vocês não estão com tempo aí sobrando para ficar lendo encheção de linguiça, e traz todos os entendimentos jurisprudenciais nas decisões mais recentes. Então, caso você queira aquilo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai me achar que você tem que ler o livro de todo, não, de jeito nenhum, porque não é isso. Não faz sentido você fazer isso. Mas para aqueles temas que talvez você tenha mais dificuldade, você esteja aí procurando uma doutrina para chamar de sua, sem dúvida nenhuma, o livro que eu mais indico. A gente tem vários outros autores muito bons de direito administrativo. Se vocês tiverem aí algum livro que vocês já usam, quiser me mandar lá na área do aluno do Supremo, né, pedindo minha opinião, mandar lá no Instagram, eu dou a minha opinião também sobre os livros, mas pensando aqui, né, de algo que eu acho que pode ser bem produtivo para vocês, é o do Rafael. O Vitor perguntou do Matheus Carvalho, eu gosto, ou o Vitor do Matheus, eu só acho que às vezes ele dá uma enrolada. Não uma enrolada, ele aprofunda um pouco mais, mas para o concurso público talvez a gente não precisaria de tanto, sabe? Então tem alguns capítulos ali que são enormes e que para uma prova de concurso público você não está com tempo para ficar estudando tanto assim, né? Mas eu gosto dele, tá? E os PDFs, aí eu não sei, o Carlinhos... Isso, essa com a gente aqui, né, Lucas? Os PDFs, Henrique, né, nesses cronogramas de estudo, nesses 8 cronogramas, a gente vai estar disponibilizando, né, todo o conteúdo, os diversos objetos de aprendizagem, os videoaulas, as baterias de questões e os PDFs. Então, durante essas 8 semanas, a gente vai estar disponibilizando. E é importante aqui, é o que a gente fala no Supremo, a gente tem a garantia de procedência dos materiais. E assim, sem criticar, porque acaba, né, Flavinho, tem muito comentário sobre PDF, tal, a gente tem um certo preconceito, porque acaba que todo mundo quer escrever sobre tudo, e vários PDFs a gente não sabe de onde que vieram. Então, a Flavinha produziu, faz a revisão do dia administrativo. O Gustavo Americano, vocês viram, ele falou do PDF de constitucional, que foi ele que produziu. Enfim, a gente tem um time também de apoio, mas é o professor que fica à frente. O de penal foi o Chiquinho. Então, acho que isso traz uma confiança para a gente, né, poder aprovar vocês no concurso. E, considerando o prazo, eu acho que é isso aí, né, Flavinha? Esse período, eu acho que o PDF vai junto com as aulas, junto com as baterias de questões, enfim, simulados, as aulas para a prova dissertativa, tudo organizado estrategicamente nessas jornadas, eu acho que vai ajudar bastante a um bom desempenho dos nossos alunos.
É isso aí. A gente sempre tenta colocar, né, de forma mais objetiva, porque não tem como a gente também querer escrever um livro, né? Quem dera eu se desse para a gente escrever um livro, mas também não vai ajudar vocês na preparação um PDF extremamente extenso, mas a gente sempre toma também aquele cuidado de colocar, né, pontos que são importantes, por isso que eu sempre peço para revisar, falo, gente, me manda aí, deixa eu ver como é que tá faltando alguma coisa, tá faltando uma decisão, para a gente tentar, né, organizar um pouco mais, né, e agilizar o estudo de vocês. Então, alguém perguntou, né, se eles são muito extensos. Eles são objetivos de cada tópico, mas a gente tenta trazer, pelo menos posso dizer, na minha matéria, e eu confio demais em todos os professores do Supremo, até porque vários deles foram meus professores, a gente sempre tenta trazer de forma muito responsável, né, aqueles temas ali que a gente sabe que são muito cobrados em prova. E Flavinha, a gente conversa muito sobre isso, né? Os professores do Supremo, você, Bruno, enfim, todos os professores, o Chiquinho, até ontem ele falou, olha, eu sou um acadêmico, tal, mas tem objetivos e tem momentos, né? Uma turma anual, você está começando a estudar, os PDFs servem de apoio, mas a doutrina é sempre muito importante. Agora, faltam 67 dias para a prova. Então, você pegar uma doutrina de cada disciplina, querer ler de capa a capa, é um negócio que é inexequível, é muito complicado. Então, esses PDFs feitos pelos nossos professores já têm um objetivo e traz uma segurança para esse tipo de preparação. Exatamente. Lucas, mais alguma pergunta aí? Não, tudo certo, tudo em dia. Tudo beleza, né? Flavinha, mais algum ponto para comentar? Fechamos? Acho que é isso, gente. Eu queria me colocar completamente à disposição de vocês, tá? A frase, né, que a gente sempre fala no Supremo de mãos dadas até a aprovação não é da boca para fora, não é só para marketing, não, né, Carlinhos? Você é um exemplo vivo, né? Disso. Exatamente. A gente quer, de fato, né, ajudar vocês nessa preparação. A gente sabe que quando a gente tem o edital publicado, rola insegurança, rola ansiedade, rola ficar perdido sem saber o que fazer. Então, para além do conteúdo, da preparação das aulas que a gente já está preparando, não só eu como todos os professores, mas a gente está também à disposição para o desabafo, para alguma dúvida que vocês tiverem com relação à matéria, com relação à preparação. Eu confesso que eu não sou a melhor pessoa do mundo para responder Instagram, não sou igual o Bruno, né, que você manda mensagem daqui 2 minutos, ele já está respondendo, mas vou tentar melhorar. Tá? Já que vocês estão com o edital publicado, eu vou tentar ser uma professora mais atenciosa lá no Instagram. Eu sempre peço para mandar dúvida lá na área do aluno do Supremo, né, para a gente organizar, mas quem quiser, né, mandar um desabafo, pedir alguma orientação na preparação mesmo, na organização do estudo, também estou à disposição. Tenham certeza que a preparação de vocês ela foi muito pensada, muito planejada, horas, com certeza, do Carlinhos, Fred, Bruno, Bianca, toda a equipe, né, e do Supremo, Lucas, perdendo horas ali de sono desde sexta-feira para organizar o curso de vocês da melhor forma possível, e aí nós, como professores, também vamos estar aqui do outro lado, tentando ao máximo garantir, né, que a gente consiga passar o conteúdo para vocês. Maravilha, Flavinha. Teve mais uma pergunta aqui, perguntando sobre o livro do Maza. Ricardo, gosto também do Maza, é meio que um pouco a minha opinião também do Matheus, às vezes ele estende um pouco a mais, mas eu gosto dele também, ele é objetivo, ele é claro, traz também o que é a divergência doutrinária. Eu acho que é isso, gente. Flavinha, muito obrigado, mil beijos, beijos em toda a turminha aí em casa. Pessoal, amanhã tem o último encontro dessa semana, processo penal com o professor Campidelli, né? Bons estudos, obrigado aí pela audiência, pela participação de todos e até amanhã. Tchau, tchau, gente.